Galera, bem, aula de hoje, como eu ia dar para vocês ao vivo, mas tive problemas com a internet, como vocês já sabem, é o capítulo 16 com o chamado Brasil Contemporâneo. O que é o Brasil Contemporâneo? É o nosso Brasil de agora. É o Brasil que a gente vê na televisão. O livro não adivinhou, não tinha como adivinhar a pandemia, mas ele fala para a gente até o governo atual. É importante que a gente comece a perceber que pós a ditadura, aquela que eu falei semana passada para vocês, que a gente comentou sobre, no capítulo 15, inclusive, alguns desenhos sobre desigualdade, sobre a ideia de um novo mundo, a ideia de aldeia global, gente que tem lá um peso também, lá atrás dos problemas enfrentados. Então, onde entra o Brasil atualmente? Qual o conceito de Brasil que eu tenho atualmente nesses aspectos? No Brasil, o Brasil contemporâneo, a gente teve até aqui no capítulo 16, ele comenta aqui sobre a Covid-19. O início do capítulo fala muito interessante, a crise acaba se instaurando, como a gente vai se isolar, a gente está vendo uma briga danada, se deve se isolar, mas fecha tudo, e a economia. Então, como é que esses rumos começam a ser desenhados? Bem, esse capítulo ele mostra pra gente que a ideia desses novos rumos, ver como o Brasil passa nesse aspecto é interessante. A gente pensar que o parceiro econômico da gente, como naquela época tinha os Estados Unidos no processo também de recessão, faz que o Brasil passe um problema grande. No governo de José Sarney, por exemplo, nós tivemos uma inflação altíssima. Era muito comum você ir de manhã comprar um produto, está um determinado valor, e chegar na parte da tarde e está uma complicação horrível de preços, uma diferença muito grande, uma taxa inflacionária gigantesca. Mais à frente também a gente consegue um pouquinho, depois que vem Collor é impeachment, sofre o processo de impeachment, mas ele renuncia, e aí Itamar Franco assume em 92 e cumpre até 94, onde seu ministro da Fazenda, então, Fernando Henrique Cardoso, propõe o URV, que é a Unidade Real de Valor, a criação da moeda real, que no seu primeiro governo, quando é eleito Fernando Henrique, ele vinha candidato e acaba eleito, o Brasil consegue, tecnicamente, ficar o mesmo valor do dólar, quase o real. A gente conseguiu até aí uma... Para completar, tem um barulho aqui de furadeira, aqui, de obras ao lado. E a gente conseguiu completar, seguir praticamente um crescimento da economia, houve uma taxa no desemprego, uma taxa também na questão econômica, a gente evoluiu um pouquinho, a pobreza diminuiu, temos que admitir. Só que tem um porém interessante nisso tudo. A gente tem umas mudanças diferentes do que era na década de 80, de 90. A gente está vivendo agora, na década de 80, o Brasil conheceu a chamada estagnação econômica. No conceito geográfico, nós chamamos essa estagnação econômica de década perdida. Para muitos foi dado como a década perdida. Surge um fator no Brasil, especialmente agora, nesse desenho que a gente tem, com Collor já tinha, Fernando Collor de Mello, um desenho que é o chamado neoliberalismo. Beleza? O que é o neoliberalismo? É a abertura do mercado. O Brasil se abre ao mercado estrangeiro. Então a gente começa a ter uma certa variedade de produtos, aumenta as importações também, coisa que não acontecia muito durante a 80, que tanto importação quanto exportação estavam no processo muito demorado, e agora já meados da década de 90 a gente começa a ter isso. Privatiza-se algumas estatais, por exemplo, o Brasil tem a privatização de estatais, e a sociedade mostra também a sua face. Qual a face de uma desigualdade, por exemplo? Qual a sociedade que vai aprender que a gente tem diferenças? No âmbito social, é importante a gente entender que a gente tem uma diferença, uma sociedade de diferenças. Nós temos, por exemplo, a população negra, que vivemos agora o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. E eu sempre falo que o Dia da Consciência Negra não é vestir branco, botar um atabaque batendo um samba e a feijoada, não. A consciência negra é a gente perceber que a gente precisa de uma representatividade, de entender que o negro tem um cenário importante e entender que existe o racismo. Quando a gente nega o racismo, a gente não está sendo consciente. O racismo existe, o racismo é crime e ele é muito real.
Você pega o percentual de pessoas que terminaram os estudos, a menor percentual é negra. Criminalidade, o maior é negro, mas você tem a ver com a cor? Não, porque o negro, a maioria do Brasil, se vai pelas áreas periféricas. É que a gente estudou lá atrás. Quando teve a Lei Áurea, não houve um processo de inserção do negro na sociedade. Não houve um processo de inserção desse cara ao mercado de trabalho, que na época não era esse mercado de trabalho que a gente tem agora, mas que dê condição para o cara ser alguém, digamos assim. Não, muito pelo contrário. Ele ainda serviu o branco, ficou lá servindo do branco em condições desumanas e ocupa as áreas periféricas, os morros, e você vai ter realmente, através de um país desigual, onde tem a maior taxa de criminalidade. E aqui tem interessante uma coisa a falar. Olha que os números, olha como isso é interessante. Ó. No que se refere à renda, entre 10% mais pobres do país, 76% são negros, enquanto 1% mais rico, somente 17,4% são negros. Das pessoas entre 15 e 29 anos de idade que não estudam nem trabalham, 62,9%, quase 63% são negros. Além disso, dados de 2017 mostram que a renda média dos trabalhadores negros era de 1.570. Ao passo entre os brancos é 2.814. No que se diz respeito à violência, a probabilidade de um homem negro ser vítima de homicídio é 8 vezes maior que a de um branco. Queridos, não é o Valvan que está falando, não é o professor de história, os professores, não. São os dados. E esses dados mostram que a gente tem uma população desigual nesses aspectos. Outros dois grupos são apresentados nessa apostila para a gente também. Dois momentos, por exemplo, os povos indígenas, tá, que ainda brigam por suas terras, por suas culturas, por suas demandas ainda culturais e religiosas também precisam ser preservados. A população LGBT+, que começa a ganhar uma representatividade, e essa LGBT+, para quem não sabe, significa lésbica, gays, bissexuais, transgêneros e outros, identidade de gênero e orientação sexual. É importante a gente entender o seguinte, queridos, o objetivo sempre do livro é apontar os grupos, não é fazer papel de defensor desse ou do outro, mas você tem que entender que todos fazem parte do teu território e, de acordo com a nossa Constituição, todos somos iguais perante a lei. Ah, Valvão, não concordo com isso e aquilo, é um direito seu não concordar. O que você não pode cometer é um crime de racismo, o que você não pode cometer é um crime de homofobia, o que você não pode cometer é um crime de feminicídio. Isso são crimes, são ilegais, não é legal de nenhuma forma, não há justificativa para nada disso. Agora, se você não concorda com isso, com aquilo, é um direito seu não concordar. A sua liberdade de expressão não pode beirar o discurso de ódio. Então é bom vocês pontuar esses aspectos. A mulher teve um avanço muito grande, ela tem uma lei que protege ela, que é a Lei Maria da Penha. Esse objetivo é que as mulheres por muito tempo sofreram, né, as maiores atrocidades, especialmente numa sociedade patriarcal e machista, que a gente ainda luta contra. Claro que existe elementos que possam debater, mas nada que venha a sobrepor uma lei. As mulheres apanham mais, sim, as mulheres são mais vítimas. Um parâmetro: se nós, enquanto homens, estivermos na rua, nosso medo é ser assaltado. As mulheres já temem o assalto, o estupro, sabe que o uso da força física do homem é muito maior e por aí vai. Então vocês vão ter aí um problema também a ser mencionados em alguns grupos. Tá? Isso faz com que a população acabe se tornando muito mais intuitiva, muito mais contestadora, muito mais, abre aspas, democrática em busca de seus direitos, tanto que vai acontecer que em 2013 os brasileiros foram às ruas contra a presidente Dilma Rousseff, contra as questões todas, e apoiada em uma operação conhecida como Operação Lava Jato, que vocês vivenciaram, e o livro só está apontando para vocês, o que gerou o impeachment até então da presidente Dilma Rousseff, por improbidade administrativa, né, nas contas públicas. O livro chama de golpe de Estado, porque existe uma presidente, quando você sobrepõe alguém no poder, chama-se golpe, e foi uma briga na época. É golpe ou não é golpe? E pós-impeachment, assumiu Temer, e nós tivemos depois um ano eleitoral, que a gente viu isso de perto, as divisões políticas no Brasil, acirrando as brigas da internet, disputando quem presta, quem não presta, quem é bom, quem é pão.
direita, esquerda, aquelas brigas que se estenderam por muito e por muito tempo. Agora a gente vive dentro de um governo estabelecido democraticamente pela eleição de Jair Messias Bolsonaro, um 2020 de muitas incertezas, mas não só o Brasil, no mundo. Né? Como você vai viver essa pandemia, como você vai estabelecer uma relação econômica nessa pandemia, sociais, o mundo é outro. A questão é, o que é o outro, como é esse mundo, o que eu espero de um mundo daqui para frente. Então esse é o objetivo, que é a abordagem dentro desses aspectos sociais, econômicos e políticos de um Brasil contemporâneo. Tá bom, queridos? Deixem as dúvidas de vocês aí abaixo que eu vou sanando para vocês.